Bom dia, mulher preciosa. Seja muito bem-vinda ao nosso propósito de 21 dias. Então não perca nenhum vídeo, nenhuma live que eu vou deixar gravada para tua vida e para o teu coração. Aqui no Instagram e aqui no YouTube. Ficará gravadinho para você. Não perca, porque vão ser 21 dias de muito milagre e transformação. Amém? Você crê? Eu creio. Não brinque com o seu ponto fraco. Talvez ninguém saiba das batalhas que você tem enfrentado silenciosamente, não é mesmo? Mas Deus conhece cada lágrima, cada medo, cada área que você precisa ser fortalecida. Amém? Então, durante esses 21 dias, não estaremos aqui apenas para assistir uma live, apenas para comentar, para falar sobre algo. Mas estaremos aqui para viver cura, para viver fortalecimento, para viver uma transformação real. Eu tive muitas pacientes que me pediram, eu tive muitas mentoradas que me pediram, eu tô aqui, tá? Então, respire fundo. Esse é o seu momento. Nós vamos começar entregando nosso coração ao nosso Pai, ao nosso amado. Amém? Então, coloque a mão no teu coração, feche teus olhos. Pai amado, obrigado por mais um dia dessa jornada. Obrigada por esse início desse projeto. Obrigada por cada mulher que vai acessar aqui. Obrigada porque o Senhor conhece a nossa fraqueza, as nossas dores e até aquilo que escondemos das pessoas. Hoje nós entregamos ao Senhor a nossa mente, as nossas emoções, o nosso coração. Fortalece cada mulher que entrou nessa live. Cansada, ansiosa, ferida ou sem forças. Que esta live que não seja apenas uma live, mas seja uma live profunda e de transformação. Fale conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Querida, Deus não te trouxe para te envergonhar. Ele te trouxe para te fortalecer. Amém? Então, seja muito bem-vinda. E essa live de 21 dias, com esse tema tão forte, não brinque com o seu ponto fraco. Vão ser 21 dias de muita transformação. Amém? Então, eu já agradeço a todas vocês. Eu agradeço a todas vocês que vão estar aqui comigo. Tá bom? O meu sincero e o meu muito obrigado. Hoje eu quero começar, lá em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós já vamos começar esse primeiro dia de 21 dias, bem forte. Porque nenhum de nós, seres humanos, é perfeito, Portanto, todos temos ponto fraco, não é verdade? Todos temos ponto fraco. Então, nós devemos vigiar ao máximo, para que não sejamos vencidas por ele. Amém? Por quê? Porque senão perderemos certamente a comunhão com o Altíssimo e, consequentemente, seremos destruídos pelos espíritos malignos. O nosso espírito, ele está pronto, porém, a nossa carne é fraca, como diz o versículo acima. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Anota aí, Mateus 26, 41. Então, porque o que semeis na sua carne, da carne se fará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Então, se deixarmos a nossa carne falar mais alto em nossa vida, o demônio, então, irá nos dominar, pois ele só precisa de um pequeno espaço para poder prevalecer contra nós. Amém? É forte, É bem forte, mas é sobre isso.
prevalecer contra a nossa vida, contra nós. Então, nós não nos esquecemos de que o demônio, ele é oportunista. Então, antes de vencermos o diabo, as invejas, as doenças, as macumbas e toda sorte de males deste mundo, nós temos que vencer primeiramente os nossos próprios defeitos, pois o nosso maior inimigo é o nosso eu. Entende? O teu maior inimigo é o teu eu. Então, antes de vencer todos esses mal do mundo, você precisa vencer o teu eu, né? E se nós não vencemos os defeitos da nossa alma, né, deixando o Pai quebrantar cada um deles a cada dia, então nunca então teremos sucesso em nossa vida. Então nós temos que vencer a nós mesmos todos os dias, né? Que coisa triste o que ocorre com muitos de nós, né? Nós somos dominados por nossos carros, nosso dinheiro, né? E algumas circunstâncias, né? Nós nos deixamos ser dominados, né? Até mesmo pelo nosso emprego. Porém, não dominamos as nossas fraquezas interior. Então, hoje o Senhor, ele nos convida, né? A termos equilíbrio, a ter domínio próprio, né? Por isso, né, que eu fiz esse projeto, esse propósito de 21 dias de lives, né? Para que o Espírito Santo, ele possa nos ajudar nessa difícil tarefa de sermos mais perfeitos aos olhos de Deus. E conquistarmos a tão sonhada intimidade com o Altíssimo e, consequentemente, a salvação da nossa alma. Né? Em Lucas 14:33 diz assim: da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Então, o Senhor, ele nos convida, né? Que nós devemos renunciar, né? Dinheiro, renunciar circunstâncias e tantas coisas a mais, né? Que nos deixa aprisionado às coisas terrenas deste mundo, né? Então, essa série de 21 dias, Não Brinque com o Seu Ponto Fraco, é um aviso do Espírito Santo a nós. É um aviso para você, amém? Não brinque com o seu ponto fraco. E aí, eu quero começar, né, com esse tema. O ponto fraco do ser humano e como vencê-lo, né? Eu vou começar com uma série dos 16 pontos fracos e como vencer, né, esses pontos fracos para que nós possamos, né, ser mais santos, ser mais puros diante do nosso Pai amoroso, né? Por quê? Porque o ser humano, ele tem números incontáveis de ponto fraco. Mas, para não ser muito exaustivo nessa hora, nós vamos estudar apenas alguns. Eu vou trazer para a live apenas alguns dos pontos fracos. O cafezinho tá quentinho. Tomo sem açúcar. Prepara o teu cafezinho aí para você vir para a live. Assista essa live completa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo. Se você não segue aqui no Instagram, me segue no Instagram, amém? Então, voltando aqui ao assunto. Mas, para não ser muito exaustiva, né? Então, vou compartilhar apenas algum, amém? Quem quiser o material, é só entrar em contato, que eu te passo o material em PDF, tá bom? Então, vamos lá. Também daremos exemplos e soluções para esses problemas, sempre sabendo que Cristo estará sempre ao nosso lado, nos ajudando a vencer as nossas dificuldades. Glória a Deus por isso, né? Em Hebreus 4:15, anota aí, preciosa. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Então, qual ser humano que não tem um ponto fraco? Sabemos que o único ser perfeito é Deus. É completamente impossível não ter ponto fraco, não é verdade, querida? Todos nós temos os nossos pontos fracos. Já que somos seres humanos, desde que Adão desobedeceu a Deus, o pecado então passou para todos os seres humanos. Então, cabe a nós dominá-lo, entregando toda a nossa vida a Cristo, para que Ele nos ajude a vencer todas as nossas fraquezas. Lá em Romanos 5,18 diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificar a vida. Então nós não vemos aqui, nós não vemos aqui expor os pontos fracos no intuito de acusar, né, vocês. Mas mesmo porque eu também o possuo. Amém? Mas sim para que nós vigiemos e passemos a dominar cada característica de nossa personalidade que nos prejudica. Pois só assim agradaremos ao Pai, tendo então uma maior intimidade com Ele. Então, qual é o aspecto da sua personalidade que tem te prejudicado de ser quem você é? Qual é? Em Gênesis 4:7 diz: se procederes bem, não será aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, eu começo essa live dizendo para mim e para você que nós temos que ter o quê? Domínio, controle. Amém? Porque o que temos que saber também é que não cabe a Cristo dominar o nosso ponto fraco. Entende? Não cabe a Cristo dominar o nosso ponto fraco. E sim a você, sim a mim mesma, sim a nós mesmos. E se não dominarmos a nossa fraqueza, nós não seremos aceitos por Deus. Pois quem anda na vontade da sua própria carne não pode agradar a Deus. Então essa segunda-feira, ela é um convite a mim e a você, né? A irmos de encontro com a palavra, a irmos de encontro com essa santidade que Deus nos propõe, né? A entender qual é o ponto fraco, a entender, a não ficarmos pela carne, né? Por quê? Porque cada ponto fraco, ou tendência, ou mal, que o Senhor for revelando através desses 21 dias de live para você, você vai ter que comemorar no fundo do seu coração. Essas revelações você vai comemorar, porque isso vai te aproximar mais do Pai, aproximar mais de Deus, né? Isso vai nos limpar e trazer uma santificação, uma purificação maior, né? Então, juntas com a revelação divina, virá também a força do Pai, porque Ele vai revelar o teu ponto fraco, Ele vai revelar através desses 21 dias de propósito, dessas lives que eu vou deixar gravada aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Ele vai revelar para você quais são os seus pontos fracos, o que tem o que tem na sua personalidade que tem te paralisado. Amém? Só que também vem a força divina para te ajudar a ser uma mulher segundo o coração de Deus, a ser um homem segundo o coração de Deus. Em 2 Crônicas 16:9 diz: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Então, preciosa, há diversas classificações de personalidade e temperamentos pela psicologia. E gosto da que divide o ser humano em fleumático, melancólico, sanguíneo e colérico. E dependendo de que for o nosso temperamento, será também o nosso defeito. Olha que forte. Qual que é o seu temperamento? Será que você sabe qual que é o seu temperamento? Fala aí pra mim. É muito importante que você se conheça, se entenda. Amém?
nós vamos estudar a nós mesmos, pois assim conseguiremos identificar e vencer cada uma das nossas dificuldades. Quando você conhece a si mesmo, conhece a sua personalidade, fica mais fácil de você vencer a si mesmo, de conhecer a sua personalidade. Amém? Então, eu já dei uma introdução, hoje é só o primeiro dia, né? Então eu trouxe para você o quanto é importante você se conhecer, entender se você é fleumático, se você é melancólico, se você é sanguíneo, se você é colérico, né? Para que assim você possa identificar, né? E vencer cada uma das suas dificuldades. Amém? Glórias, aleluia. E aí eu vou entrar aqui para um dos nossos pontos fracos, que é a tendência à ira ou à vingança. É forte. Esse é o primeiro ponto fraco que nós vamos estudar, nós vamos analisar, tá bem? Por quê? Porque a ira é também a vingança, são defeitos muito graves do ser humano. E se não vigiarmos com esse sentimento, podemos perder emprego, casamento, amizades e até mesmo a própria vida, né? Agora eu pergunto, quem não já sentiu ira, né? Quem não já se sentiu com aquele espírito de vingança, querendo se vingar, né? Então eu volto a dizer, as tendências ao pecado são normais para nós seres humanos, infelizmente. Porém, não podemos deixar estes pecados nos vencerem, senão seremos iscas fáceis nas mãos do nosso inimigo e perderemos inúmeras oportunidades na vida. É forte, né? O adversário da nossa alma, o diabo, ele é o quê? Como eu tinha dito lá no começo da live, ele é oportunista. Como eu disse, ele fica esperando somente um tropeço seu, né? Um tropeço nosso, para poder prevalecer contra nós. E assim como um leão faz com a sua presa. Então, em 1 Pedro 5:8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário e anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí eu quero deixar alguns exemplos bíblicos para você. Moisés, em Êxodo 2, do 11 ao 12, diz: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu na areia. Então, o patriarca e a estadista Moisés, ele tinha uma tendência em sua carne. Ele fez o quê? Ele se vingou, ele agiu na ira, né? Ele deixou o seu lado colérico falar mais alto e acabou matando o egípcio. Pois este estava ferindo um hebreu, então ele foi tomado por uma raiva, ele foi tomado por uma ira muito grande. E como ele viu que ele estava ferindo o hebreu, ele foi lá e agiu com a raiva, com a ira, já matou e escondeu na areia, né? Ele deixou o quê? Ele deixou aquela personalidade, o lado colérico, falar mais forte. Ele agiu na emoção da ira, da raiva, né? Então, e por causa deste erro, ele foi ameaçado de morte. Porque teve uma consequência, né? Então, ele foi ameaçado de morte e teve que fugir do Egito para não morrer. Olha para você ver a consequência de Moisés. O libertador de Israel, ele teve que viver, então, 40 anos no deserto de Midian por causa da sua fraqueza. Ele viu como um erro pode pôr a perder toda uma vida destinada ao sucesso. E assim é comigo e com você. Se a gente não agirmos com o poder do Espírito Santo, se a gente não invocar minuto por minuto a presença de Deus, a gente também pode pôr muita coisa a perder. Por uma atitude, por um pensamento. Entende?
por algo que a gente muitas vezes não pensa, né? Por quê? Porque mais tarde, após ser chamado por Deus para ser o libertador de Israel, ele parecia estar liberto da ira. Mas, em um episódio com o povo de Israel em Meribá. Entende? Deus chamou Moisés para ser o libertador, mesmo após do acontecido. Moisés, ele volta a ficar irado e fere a rocha por 2 vezes. Então Deus foi lá, deu mais uma chance, mas ele voltou a ficar irado e feriu a rocha por 2 vezes, sendo que o pai mandou apenas falar a rocha, mandou ir lá e falar a rocha. Ele foi lá e feriu a rocha 2 vezes. Então, mais uma vez, a Bíblia demonstra que ele agiu com a ira. Entende? Ele, então, infelizmente, ele volta a se rebelar contra a palavra de Deus e o resultado: Deus não o deixou entrar na terra prometida devido à sua ira. Então, a pergunta é: o que tem nos deixado de fora da terra prometida? O que tem em você, na sua personalidade, que Deus tem te deixado de fora da terra prometida, de tudo aquilo que ele tem para tua vida? Moisés foi a ira, foi a vingança. E eu e você? O que será que tem nos deixado de fora da terra prometida? Às vezes parece que estamos libertos, mas temos que continuar a vigiar, pois a nossa fraqueza poderá se levantar a qualquer momento. Nós somos de carne, né? E a nossa fraqueza pode se levantar a qualquer momento. Então nós temos que vigiar. Em Números 21, 11, 12 diz: Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e Arão: Por enquanto não creste em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não introduzirei esta congregação na terra que lhe tenho dado. Podemos perder muita coisa na vida, inclusive a salvação da nossa alma, por causa deste defeito. Portanto, busquemos a Deus para que Ele nos dê força para vencer a tendência à ira ou à vingança, que muitos de nós abrigamos em nossas almas. Muitas das vezes nós damos uma resposta árdua. Muitas das vezes eu e você agimos com ira, com raiva, com nervosismo, né? E isso nos afasta da terra prometida. Isso nos afasta da presença de Deus. Porque a gente não pode se esquecer que a ira atrai o ódio. A ira, ela atrai o rancor, ela atrai a mágoa ao nosso coração, que por sua vez podem também trazer várias doenças ao nosso corpo, inclusive o câncer. É forte, né? É bem forte. Eu vou dar mais um exemplo bíblico, ó. Em Jó 18:10 diz: Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Malco. Então, o nosso segundo exemplo bíblico é Pedro, com um temperamento sanguíneo e também colérico. E se eu falar para vocês, eu já vou logo revelar, não vou nem esperar para a mentoria, que vai acontecer dia 1, dia 2, dia 3. Eu vou revelar. O meu temperamento é sanguíneo com colérico. Então, eu sei o que eu sou capaz de fazer e de agir, se eu não tiver sobre o direcionamento de Deus, sobre o Espírito Santo, se eu não souber controlar e agir com o poder do Espírito Santo. E olha aqui o exemplo da Bíblia, de Pedro. Pedro, ele tinha um temperamento sanguíneo e também colérico, mistura dos dois. Olha que forte. Quando este viu Jesus sendo preso, deixou a ira e a vingança entrarem em seu coração. Então ele tirou a espada da bainha e
cortou a orelha do soldado romano que viera para prender a Cristo. Ele ficou tão irado, ele catou a espada, desembainhou e cortou a orelha do soldado. O Senhor Jesus, então, repreendeu o apóstolo pela sua má atitude, pois a justiça cabe a Deus e não ao homem. E quantas vezes eu e você queremos agir com a nossa própria justiça, com a nossa própria força? É forte, né? A Bíblia diz que podemos até nos irar, porém não podemos deixar a ira virar pecado. Ou seja, fazer justiça com as nossas próprias mãos. É forte, né? É forte, não é mesmo? O texto bíblico acima diz que se formos dormir com a ira, a vontade de se vingar de alguém, estaremos então dando lugar para o adversário trabalhar em nossas vidas. Então, nós não podemos dar lugar para que o adversário trabalhe em nossas vidas. Nós temos que perdoar, nós temos que pedir perdão se o erro foi o nosso. A gente tem que pedir perdão rapidamente, para que não sejamos destruídos por Satanás e pelos nossos maus sentimentos. Quais são os sentimentos que sobrevêm quando a gente está querendo o espírito de vingança, o espírito de ira? Vem a angústia, vem a amargura, vem o rancor, vem a mágoa, vem o trauma, o ódio. Então, em Eclesiastes 7:9 diz: não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Então veja aqui outro versículo que diz que os tolos, os idiotas, é que deixam a ira se abrigar no seu coração. Quantas vezes eu e você passamos e sofremos injustiça? E a ira vem com força, querendo abrigo no nosso coração. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. É forte, né? Nós vamos vencer esta fraqueza, pois o sucesso nos aguarda logo ali. A terra prometida nos aguarda. A herança do nosso Deus, do nosso Senhor, nos aguarda logo ali. Amém, querida? Então nós temos que ter domínio próprio, nós temos que ter controle. Amém? Nós não fomos chamados por Deus para sermos tolos. E sim, nós fomos chamadas para sermos sábios. Nós precisamos vencer esta fraqueza, pois o sucesso, ele nos aguarda. Nós temos que vencer a ira, nós temos que vencer o sentimento de vingança. Quantas pessoas estão presas nos presídios agora, porque deixaram a ira ou a vingança falar mais alto em suas almas? É forte, né? Quantos não estão arrependidos, pois perderam a família, perderam o emprego, perderam o casamento, porque não conseguiram se conter? Com certeza nenhum de nós quer entrar para essa estatística, não é verdade? Então é melhor se tratar com o Senhor Deus, ou até com um psicólogo, se necessário for. Eu sou terapeuta cristã, amém? Eu trato esses casos. Agora eu tenho formação em psicanálise também. Então a gente estuda muito o porquê de tal comportamento. Isso é muito importante, sabe? A gente se autoconhecer. É bom ter esse tratamento. Se você é uma pessoa muito irada, se você é uma pessoa com um senso de justiça muito forte, procure ajuda. Procure se conhecer, procure se tratar. Para que você não perca trabalho, não perca amizade, não perca famílias, devido a esse teu temperamento, devido a esse teu sentimento. É importante não deixar que esses sentimentos te dominem. Porque nós não fomos chamados para ser escravos de nenhum sentimento. Pois Deus nos diz que somos cabeça e não cauda. Ou seja, vamos dominar e não ser dominada. Então que o Espírito Santo, através desse vídeo, através dessa live, ele possa te trazer essa clareza na sua mente. Que você seja a cabeça, que você domine, mas que você não seja dominado pelos seus sentimentos ruins.
Em Deuteronômio 28:13 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Receba essa palavra na tua vida hoje. O Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estarás acima e não embaixo. Porém, se obedeceres aos mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje te ordeno para guardar e os servires. Deus hoje, Ele quer te colocar como cabeça. Mas nós temos que o quê? Obedecer os mandamentos. Obedecer ao nosso Pai. Então, eu quero deixar aqui para você soluções para que você vença a ira ou a vingança. Porque não adianta vir aqui falar sobre a ira, dar exemplos bíblicos. Eu dei o exemplo de Pedro, eu dei o exemplo, bom dia. Eu dei o exemplo de Pedro, eu dei o exemplo de Moisés, que agiram com vingança, que agiram com a ira. Quem tá entrando agora, pega lá no comecinho da live, Deus vai falar contigo. Dei os exemplos, mas eu também preciso fazer o quê? Trazer soluções para que você vença a ira, para que você vença a vingança. Porque talvez isso tenha te paralisado. Isso tem deixado você longe da terra prometida, das bênçãos que Deus tem para a tua vida. Então vamos lá. As soluções para vencer a ira ou a vingança a Clévia é de Caldas da Rainha. Amém. Seja bem-vinda. Glória a Jesus. A primeira chave que eu quero liberar aqui para tua vida hoje, para que você entre na terra prometida, para que você viva tudo aquilo que Deus tem para você. Porque até hoje, a ira e o espírito de vingança agiu na sua vida. A partir de agora, em nome de Jesus, nós não vamos agir mais dessa forma. Nós vamos acessar tudo aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Então, as soluções para vencer a ira ou a vingança é ler bastante a palavra do Senhor para entender e aceitar os pensamentos dele. Evitar jogar futebol ou qualquer esporte, caso fiquemos irados e queremos nos vingar em campo. Tudo aquilo que traz para você aquele senso de ira, aquele nervoso, sabe, tudo aquilo que te tira do seu eu, evita. Sabe, se tem uma pessoa, se tem uma situação ou alguém que deixa você irado, evita essas situações. Porque assim você vai estar ainda mais no comando do seu controle próprio, do seu domínio. A outra chave que eu quero deixar aqui para você é que orar e jejuar também, buscando a Deus, a libertação sobre essa ira, sobre esse espírito de vingança também, é muito importante. Né? Muitas das vezes, até pela pessoa que nos faz ficar irritada, nos faz ficar nervosa quando estamos irados, também é importante entregar essa pessoa para Deus, né? Procurar fugir das situações que nos causam essa ira, fugir dos pensamentos negativos do nosso passado, de tudo aquilo que passou, sabe? Porque a ira, ela tranca os teus caminhos. O espírito de vingança, ele te impede de acessar a terra prometida. Você viu que eu dei o exemplo de Pedro, eu dei o exemplo de Moisés, né? Deus ficou muito bravo. E teve aí consequências. Então, quais são as consequências que você está vivendo, está colhendo por causa do seu espírito de vingança, por causa do seu espírito da ira? Então, entender o ponto de vista alheio para que a ira dê lugar à compreensão, à misericórdia e o perdão. Então, nós precisamos o quê? Nós precisamos, no lugar da ira, darmos lugar à misericórdia, à compreensão. Porque o Senhor, Ele tem uma vida maravilhosa para mim e para você. Mas hoje Ele nos convida a deixarmos de lado a ira, o espírito de vingança, que são demônios que atuam nisso. Amém? Em Mateus 5:22, já para finalizar, diz assim:
Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se engolerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raça, estará sujeita a sinetreo. Mas quem disser tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Então, entendemos então que a ira é um sentimento muito perigoso, pois traz consigo o ódio e a vingança, o desespero e até o homicídio e suicídio. Então, uma pessoa com ira no coração, com espírito de vingança, traz o homicídio, traz o suicídio, traz o ódio, traz o espírito de desespero. Então, não brinque com o seu ponto fraco. O Senhor hoje, Ele te trouxe aqui nesse vídeo, Ele te trouxe nessa live para te dizer: não brinque com o seu ponto fraco. Não brinque com o seu ponto fraco. Domine a si mesmo. Amém? Este é um aviso do Espírito Santo para nossas vidas hoje. Por quê? Eu quero finalizar essa live dizendo para você: o contrário da ira ou vingança é amor, a paciência e a compreensão. Então feche teus olhos, coloque a mão no teu coração que eu quero orar pela tua vida, pra gente finalizar essa live de hoje. Vou deixar gravada. Assista quantas vezes for necessário. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com a tua vida, falar com o teu coração. Amém? Eu quero orar para que você seja liberto da ira e do espírito de vingança, amém? Pai querido e Pai amado, muito obrigada, Senhor, por essas palavras. Obrigada pela tua presença na nossa vida, Pai. Senhor, se existe aqui alguma vida que vive sobre esse espírito maligno de ira, de vingança, Senhor, em nome de Jesus, coloque sobre cada uma dessas vidas o espírito de amor, o espírito de paciência, de compreensão, Pai. Em nome de Jesus, Pai, visita cada vida aqui agora, Pai. Senhor, a semana está apenas começando, Pai. Então eu vou entregando a cada vida que vai acessar nesse vídeo, a cada vida que acessou essa live. Senhor, em nome de Jesus, transforme o espírito de ira, de vingança em amor, em paciência, em compreensão, Pai. Todo demônio que tem alojado nessas vidas, cai por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego, Senhor, esses 21 dias de propósito de live nas tuas mãos. Eu consagro a ti, Pai. Senhor, coloque sobre nós a sua proteção, a sua força, a sua graça, Pai. Nos livra de todo mal, de tudo aquilo que o inimigo tem planejado contra a nossa vida. Cai por terra agora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Receba aí, em nome de Jesus, o espírito da compreensão, o espírito do amor e o espírito da paciência, em nome de Jesus. E acessa tudo aquilo que Deus já tem para tua vida. Acessa em nome de Jesus, transformando a si mesmo e renovando a sua mente. Em nome de Jesus, até amanhã. Eu espero você aqui comigo. Graça e paz e que Deus abençoe a tua vida.